Fala galera, Davi aqui, mais um vídeo aqui para o canal e dessa vez um assunto muito importante que é níveis de pecado. Você acredita que existe o pecadinho? Você acredita que existe o pecadão? Você acredita que todos os nossos pecados são iguais, independente do que a gente tenha feito? O que você acha sobre isso? Então, se você tem dúvidas sobre esse tema, se você não sabe sobre isso, sobre essa questão, se inscreve no canal, deixa seu like, assiste o vídeo, compartilhe todas as coisas aí de YouTube que você já sabe e fica até o final porque a gente vai falar um pouco sobre pecadinho e pecadão. Galera, durante a minha adolescência eu me converti, eu tinha 12, 13 anos, ali entre a fase de criança para adolescente. Nessa época eu cresci tendo um entendimento, tendo um aprendizado que todos os pecados eram iguais. Eu cresci aprendendo que não existia pecadinho e pecadão. Isso foi muito ruim pra minha vida, eu entendo que foi muito ruim pra minha vida porque eu dava desculpa pra pecar. Simplesmente isso, eu dava desculpa pra pecar. Eu pensava, cara, eu não sei se eu cometo esse pecado. Ah, mas beleza, semana passada eu já menti pra minha mãe, isso era um pecado e Deus já me perdoou. Então não tem problema, os pecados são iguais, é a mesma coisa. Eu menti pra minha mãe e eu, sei lá, cometei imoralidade sexual, é a mesma coisa. Então eu vou entrar de cara naquilo. O que eu fazia? Eu dava desculpa pra pecar. Isso foi muito ruim pra mim. E eu vejo nesse tempo de liderança de jovens, quantos jovens passam pela mesma coisa, quantos jovens têm o mesmo problema, dão desculpa para pecar, dando essa justificativa de que todos os pecados são iguais, de que todas as coisas são iguais. E galera, não é muito bem assim. Isso é 100% antibíblico, isso é 100% diferente do que a Bíblia fala. E a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai ter base bíblica para explicar sobre isso. Antes de qualquer coisa, eu queria explicar o que é pecado. Quando nós falamos sobre pecado, nós falamos sobre errar o alvo. E qual que é o alvo? O alvo é Deus, o alvo é Cristo. Ele é o que a gente tem que acertar, né? E quando a gente tenta acertar o alvo e a gente erra, aí a gente está pecando. Isso é pecado. E mais importante de tudo, a gente tem que entender que a consequência dos pecados são iguais. Isso sim, a consequência do pecado é igual. Qual que é a consequência do pecado? Primeiro, distanciamento de Deus. Pensa que você erra o alvo, aqui é Deus. Você errou o alvo, você se distanciou dele. Independente do pecado que você tenha cometido, você se distanciou do alvo. E principalmente, consequência do pecado sem arrependimento é a morte. Isso sim, independente do seu erro, independente do seu pecado, as consequências são a mesma. O afastamento de Deus e a morte. Isso é consequência de pecado. Porém, a Bíblia fala sim que existem pecados que são mais graves do que outros. A Bíblia fala que sim, que existem pecados que são piores que o outro. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Bora! Bíblia. Primeiro versículo que eu queria trazer é o seguinte, 1 Samuel 2:17. Ele vai falar o quê? Assim, o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Primeiro que ele fala aqui, é muito grande. Quando ele fala é muito grande, ele está falando o quê? Sobre tamanho. Então, esse era um pecado maior do que outros pecados. Qual que era o pecado? Aqui ele está falando da maldade dos filhos de Eli. Qual que era a maldade dos filhos de Eli? As pessoas iam e entregavam as suas ofertas como sacrifício ao Senhor. E os filhos de Eli iam e pegavam essas ofertas para eles. Os filhos de Eli iam e roubavam essas ofertas para ele, para bens pessoais. Ou seja, aquele que mexe nas coisas que são do Senhor, mexe no que foi sacrificado para o Senhor, rouba para os seus bens pessoais, aquele comete um pecado maior. É isso que a Bíblia está falando. Esse é o primeiro ponto. Ai, Davi, mas isso é Antigo Testamento, a gente está na Nova Aliança, as coisas mudaram, é completamente diferente. Ah, é? Bíblia. Em João 19:11, Jesus vai falar o seguinte, gente, é Novo Testamento, é Jesus Cristo falando. O maior homem que já pisou na terra, o próprio Deus encarnado em pessoa falando, presta atenção. Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim, se a que não fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Em outra versão fala, aquele que me entregou a ti, pecado maior tem. Independente da versão, ele vai falar a mesma coisa, ele está falando sobre tamanho. Então ele está falando assim, que existem pecados maiores, e Jesus está falando para Pilatos nessa hora, que aquele que entregou para Pilatos, pecado maior tem. Aí a gente não sabe se Jesus está falando explicitamente sobre Judas, que o entregou, ou Jesus está falando sobre os seguranças, as pessoas que levaram Jesus, batendo Jesus, levaram ele até Pilatos. Mas ele está falando que sim, existem pecados maiores. E o pecado de talvez Judas, ou talvez essas pessoas que entregaram ele, são pecados maiores do que pecados normais.
Então o que a Bíblia explica? Tanto no Antigo Testamento como no Novo, eu sei que tem outras bases para falar sobre isso. A Bíblia fala que é o seguinte, cara, existem pecados maiores e existem pecados menores, existem diferenças de pecados. E isso é muito legal para a gente entender, porque já desmistifica tudo que a gente cresceu na nossa infância, na nossa adolescência, aprendendo que todos os pecados são iguais. E de verdade, gente, isso é só desculpa para pecar. É só desculpa para justificar o seu erro. Ah, beleza, eu traí a minha esposa, eu cometi adultério. Ah, não, mas o irmão ali mentiu pro pastor. É a mesma coisa. Gente, existem níveis de pecado, existem pecados maiores e pecados menores. Eu posso falar aqui vários exemplos que a Bíblia fala, como por exemplo, a Bíblia fala sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. A Bíblia fala que blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não tem salvação. Blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você tem um entendimento que algo que está acontecendo é espiritual, que algo que está acontecendo é o Espírito Santo, e mesmo assim, você tendo esse entendimento, você ironiza aquilo, como se aquilo fosse mentira, como se aquilo fosse obra da carne, quando na verdade é obra do Espírito. Então muita gente tem essa dúvida, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É fazer piada contra Deus? É fazer piada contra Jesus? Não, quando nós falamos sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, é quando você tem um entendimento que aquilo que está acontecendo é espiritual e mesmo assim você ironiza como se fosse um mover simplesmente da carne, como fosse um mover de, não sei, de outro Deus, como bruxaria ou algo do tipo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se existe blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado sem salvação, então sim, esse é um pecado maior. Outro exemplo que eu gosto de dar muito, que é muito importante, gente, como a gente lidera jovens e como a gente vê pessoas caindo, falhando nesse erro sem ter entendimento do que é isso. Sobre o que eu vou falar? Imoralidade sexual. Em 1 Coríntios, Paulo fala que aquele que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. E o mesmo Paulo fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então aquele que comete imoralidade sexual peca contra o Espírito Santo. Gente, isso é muito pesado a gente ter um entendimento. A gente não está simplesmente pecando contra a gente não está simplesmente pecando contra outra pessoa, mas a gente está pecando contra o Espírito Santo. E imoralidade sexual é sim um pecado maior. Eu sempre escuto muitos jovens que eles falam, nossa, eu errei, eu pequei nessa área, mas não tem problema, porque outra semana eu menti, eu pedi perdão e segue o jogo. Gente, é algo completamente diferente. E se você também não está entendendo o que eu estou falando, também vou gravar outro vídeo falando o que é imoralidade sexual. Mas basicamente, imoralidade sexual é sexo fora do casamento. Quando você faz sexo fora do seu casamento, você está em imoralidade sexual. Então, se é sexo com a sua namorada, imoralidade sexual. Sexo com a sua noiva, imoralidade sexual. Sexo com sua amiga, com seu amigo, imoralidade sexual. Se alguém que você não conhece, sexo com a sua amante, que seja o que for, tudo que for relacionado a sexo fora do casamento é imoralidade sexual. E Paulo está falando que quando você comete imoralidade sexual, você pega contra o Espírito Santo. Então sim, gente, é um pecadão. Então sim, gente, existem pecados de tamanhos diferentes. E esses que a gente falou, todos esses que a gente leu e esses que a gente citou, são pecados maiores. Então galera, por que eu tô falando isso aqui? Por que eu tô gravando um vídeo para falar que existem sim pecados maiores? É para julgar vocês? Não, gente, pelo amor de Deus. Eu falo isso porque, galera, chega de dar desculpa para pecar. Chega de equiparar erros passados com erros atuais. Chega de falar, não, eu vou cometer esse erro, mas semana passada eu já cometi esse erro e eu fui perdoado. Chega de dar desculpa para erro, gente. Eu falo porque eu já fiz muito isso. Essa frase, não existe pecadinho, pecadão, todos os pecados são iguais, me deu muita desculpa para fazer muita cagada na minha vida que eu não queria ter feito. Então, galera, não façam mais isso. Deus não se agrada de pecado. O pecado só te afasta de Deus. E não dê desculpa para isso. Beleza, galera? Chegando no final de mais um vídeo. Se fez sentido, se você gostou, se faz sentido com o que você está procurando, se falou com você, se te edificou de alguma forma, eu sei que foi mais uma exortação aqui, mas se te edificou de alguma forma, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. A gente está aos poucos crescendo aqui no YouTube e eu creio que isso vai ser muito espiritual. Cada vez mais a gente vai encontrar várias pessoas, não porque a gente quer crescer, não porque a gente quer ser um canal grande, mas porque existem muitas pessoas que precisam cada vez mais ouvir a palavra de Deus. E o YouTube é um canal gigantesco para isso. Então, compartilhe, se inscreve e é isso aí. Bora, semana que vem estamos de volta.